Bom dia, pessoal. A paz de Deus com todos e com todas. Eu vou continuar o vídeo, o assunto que eu tava falando ontem, tá? Hoje eu tô mais calma. Mas, para quem não sabe um pouco da minha história, eu sofri um casamento abusivo. Eu fui molestada pelo meu próprio pai quando eu era criança, embora eu nem tivesse entendido isso na época. E fora outros traumas de posar na casa, de dormir na casa das minhas amigas e acordar com alguém passando a mão em mim, enfim. Diversas situações onde eu fiquei muito mal, eu fiquei assim muito constrangida, perdida, sem saber me defender, sem conseguir nem raciocinar na hora, nem entender na hora o que estava acontecendo, né? Depois a gente vai assimilando as coisas, a gente vai entendendo o que aconteceu. Quando a gente é criança, a gente vai entendendo o que aconteceu. E com o passar do tempo, a gente vai criando uma certa barreira, um trauma, né? Fica um trauma de todas essas situações. Isso, todos que passaram por um abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, a gente fica com trauma. E todos esses traumas geram na gente um mecanismo de defesa, né? Cada mulher reage de uma maneira, né? Mas o que eu quero esclarecer aqui, continuando o vídeo de ontem, que quando um homem se aproxima de uma mulher que sofreu um relacionamento abusivo ou sofreu um abuso, a primeira coisa que a mulher pensa, eu quero deixar isso bem claro, porque os homens não têm ideia do que passa na cabeça de uma mulher. Primeira coisa que a mulher vai pensar é que ele é um possível abusador. Qualquer homem. É um mecanismo de defesa. Deixa eu tomar meu café, senão vai gelar. Então, todo homem é um possível abusador. Né? O homem não tem culpa da mulher pensar, né? Não tem culpa da mulher pensar assim, agir assim. Só que, lembra que eu falei ontem, né? O homem, no mínimo, tem que tentar conhecer essa mulher. Quando ele quer conquistar uma mulher, ele tem que tentar conhecer, saber da sua história, saber do seu passado, saber das suas dores. Deixa a mulher falar, porque a mulher fala mesmo, né? A mulher tem facilidade para falar. Entenda essa mulher, né? Procure realmente ouvir o que ela fala, porque quando a mulher se expressa, quando a mulher conta os seus problemas, ela tá dando pistas, né? Ela tá dando chance, vamos supor assim, de conseguir desse homem uma segurança. Na verdade, o que a mulher procura, o que a mulher precisa de um homem é se sentir segura. Ela precisa confiar. Chegou a menininha, já volto. Continuando aqui. Então, a mulher precisa se sentir completamente segura. Precisa se sentir totalmente à vontade, né? Para começar algo, para começar um relacionamento novo. E isso é mais difícil do que parece. Muito mais difícil. Porque tem alguns homens que eles não têm paciência. Eles não têm paciência, eles já querem ir direto, com muita sede ao pote, eles já querem marcar encontro, enfim, né? Tem que estar acostumada com mulher muito fácil por aí. E acha que a gente, no meu caso, né, tá se fazendo de difícil, mas não é isso. Não é isso. Tem um longo caminho. É um longo caminho até a pessoa conseguir mostrar que realmente que é uma coisa séria, porque na maioria das vezes o homem não quer uma coisa séria, né? Sinceramente, né? Eu vejo pela minha mãe os relacionamentos os homens que se aproximam dela, só quer uma coisa passageira, só quer ficar uma noite, só quer
né? A maioria dos casos hoje em dia é tão normal. Ah, vamos só curtir, vamos só ficar e, né? E ver no que dá. Não é bem assim, né? Uma que eu sou evangélica e outra que eu tenho traumas. E pro homem que realmente quer alguma coisa, então, com uma mulher que sofreu abuso, que tem traumas, ele vai ter que se dedicar, sim. Ele vai ter que se dedicar, vai demorar, tem um longo processo, ele vai levar muito tempo. Então, ou seja, né, ou o homem vai ter que ter paciência, querer muito, querer de verdade, ou passa pra frente, filho. Vai procurar outra mulher mais fácil, porque quando a gente tem trauma, gente, é muito complicado. Quem já passou por um relacionamento abusivo sabe, apesar que tem umas mulheres que tem uma carência muito grande, né? Que não consegue ficar sozinha, mesmo passando por um relacionamento abusivo, ela não consegue ficar muito tempo sozinha, acaba entrando em outro relacionamento abusivo, parece que de certa forma acostuma com o sofrimento. É muito triste de ver isso, sabe? É muito triste. Mas enfim, né? Cada um vive a vida do jeito que quer, né? E eu penso assim, eu penso comigo, eu penso do meu jeito, tá? Eu não sou regra pra ninguém, mas eu penso assim, que se for pra entrar num relacionamento, assim, num relacionamento rápido, num relacionamento de qualquer jeito, sem conhecer a pessoa, sem saber realmente os interesses da pessoa, só pra quebrar a cara, só pra ter mais uma frustração, só pra ter mais um, mais um fora, uma decepção, eu prefiro ficar sozinha. Prefiro ficar do jeito que eu tô, graças a Deus, gente, de coração mesmo. Olha, eu converso com meus clientes, eu converso com as minhas amigas, eu converso com meus filhos. A minha mãe tá morando aqui, embora ela não para muito em casa, né? Mas ela tá morando aqui e sempre a gente conversa muito. Eu tô muito bem assim, graças a Deus. E eu não tenho pressa nenhuma pra correr atrás de alguém. Eu não tenho energia pra isso. Eu não tenho energia. Eu acho assim que eu deixo os dias acontecerem, eu deixo os dias passarem, eu aproveito cada dia que Deus dá, eu faço as coisas que eu tenho vontade, mas assim, em questão de relacionamento, eu sei que tudo tem o tempo certo pra gente, para as coisas acontecerem. E quando for para acontecer, quando for por Deus, eu tenho certeza que não vai ficar dúvida, não vai, não vai restar dúvida mesmo, né? Nenhuma. Ai, eu não acho a palavra assim, sabe? Então, Deus sabe de todas as coisas. O importante pra mim, pra mim, né? Não tô falando que é errado você correr atrás de relacionamento, né? Mas pra mim, eu prefiro assim, prefiro ficar do jeito que eu tô, em paz e, né, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa e correr atrás dos meus negócios que eu sempre fiz. E eu tô vivendo. Isso pra mim é viver, sabe? Fazer amizade e, né, nada impede de fazer amizade, de conversar com as pessoas. Mas quando passa pro quesito relacionamento, eu tenho muita cautela, eu tenho muito medo, eu tenho medo mesmo, né? Não quero sofrer de novo, não quero, sabe? Prefiro passar o resto da minha vida, resumindo, eu prefiro passar o resto da minha vida sozinha do que entrar num relacionamento abusivo novamente. Então é isso, gente. Quem já passou por um trauma, por um relacionamento abusivo, por um abuso mesmo, físico, psicológico, sabe, né, por que que eu me sinto assim, tá bom? Mas tudo tem o tempo certo, Deus vai curando as feridas, Deus vai dando sabedoria pra gente lidar com as situações, tá bom? Mas é isso, gente. Mulheres, tenham muito cuidado com os homens que vocês conhecem nas redes sociais, que para evitar muitos conflitos, principalmente quem tem filho pequeno em casa, gente, é muita coisa ruim que acontece.
Graças a Deus, meus filhos estão grandes, mas eu fico pensando, se eu tivesse uma filha mulher, se eu tivesse filhos pequenos ainda, eu jamais colocaria um homem estranho dentro de casa, jamais, tá bom? Tomem cuidado, beleza? Então era isso que eu queria continuar hoje conversando, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.